eu acho que a gente já está online. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, os pais, os alunos, os colegas do campus. A gente teve um pequeno atraso, problemas técnicos, nada muito difícil de resolver, mas demorou um pouquinho mais do que o esperado, tá? Vamos dar um tempinho para os colegas que ainda não chegaram, vão entrando, vão avisando as turmas, os colegas de vocês, para entrar no canal, tá? Vamos aguardar mais um minutinho, vamos esperar o povo entrar. Bom dia aos que estão entrando. Bom dia, salve Glaubinho, Felipe, Henrique, Carla, professora Carla, Bia. Vou dar mais um tempinho para vocês chamarem os colegas de vocês. Desculpe o atraso novamente, alguns probleminhas, mas aí a gente já vai começar. Os professores entrando. Bom dia a todos. Gente, antes da gente começar, né, para quem não está lembrado, vamos relembrar, essa é a semana que a gente vai estar iniciando nossas atividades não presenciais, tá? E essa semana específica, agora do dia 9 até o dia 13, nós estaremos fazendo algumas atividades. Não iremos começar as aulas, de fato. Essas aulas, esses encontros e as atividades da gente, dos professores, ocorrerão a partir da próxima semana, do dia 16, certo? Então, à medida que eu vou falando aqui, os colegas também, podem surgir várias dúvidas de vocês, tá certo? E aí eu vou dar uma dica. Para quem está acompanhando no YouTube, no nosso canal, se você tiver alguma dúvida, você pode ir perguntando no chat, tá? E aí eu vou pedir só que você coloque, para facilitar os colegas, as meninas que estão anotando as perguntas, que quando vocês fizerem as perguntas, vocês coloquem assim, ó, jogo da velha, pergunta, e depois você coloca a pergunta, ok? Jogo da velha, pergunta, e aí você coloca do lado a sua pergunta, e a gente, no final das nossas falas, a gente vai estar respondendo aqui para todo mundo, ok? Tudo certinho? Então, para a gente dar início a essa aula inaugural, eu vou passar a palavra para a professora Ozenice, a nossa diretora geral. Ela vai dar uma palavrinha, depois eu volto para a gente falar um pouquinho sobre como vai ser como vai ser a dinâmica dos alunos, dos professores. A gente vai falar um pouquinho do auxílio também, se for possível. E aí vocês, novamente, prestem atenção, vai ter outros momentos durante a semana para vocês estarem interagindo com a gente também, tá certo? Eu vou dar a palavra agora para a professora Ozenice. Professora, fique à vontade. Professora. Pronto, estamos lhe ouvindo, pode falar. Então, é programa novo, é computador novo, aí tudo tem que estar instalado, né? Não consegui, eu gostaria de começar a reunião dando bom dia para todos, me desculpando pelo atraso, né? O atraso foi em função exatamente do computador, de não dar acesso, até que a gente achou um notebook para poder fazer isso, né? Então, este é um momento interessante, né? Que é um momento de início das atividades não presenciais, embora efetivamente ela aconteça na questão das aulas, dia 16, mas essa semana, como ele falou, é uma semana onde a gente vai estar fazendo atividade, onde a gente vai estar em contato, né?
Então, a gente sabe também que o que nós queríamos era presencialmente, né? Se fosse possível, se tivesse um outro momento. Mas esse momento, o mais seguro para todos nós é exatamente manter esse distanciamento. É um distanciamento necessário, embora a saudade seja muito grande, né? Então, a gente estabelecer esse contato é algo que nos deixa também contente, dentro das possibilidades. Então, a gente espera que as nossas atividades, elas sejam, né, ela se efetive, ela vai acontecer isso com o passar do tempo. Vamos ficar aguardando, né, a segurança para que a gente possa voltar, né? Gostaria de dizer, mais uma vez, para os nossos alunos, que essa escola aqui, essa instituição, sem a presença deles, é muito sem alma, é muito vazia, né? Então, acho que esse é o sentimento de todos nós, tenho certeza que todos nós estaremos aqui, né? Estamos sonhando com um momento que seja um momento onde a gente pode outra vez tratar com normalidade, né? A normalidade é uma coisa que eu acho que é desejada por todos. Então, eu quero também pedir a todos os nossos alunos eu sei que essas atividades à distância, ela muitas vezes não, ela vem mudar a nossa dinâmica, e quando ela muda a nossa dinâmica, a gente tem que haver um processo de adaptação. Então, eu sei que o processo de adaptação é difícil, mas está sendo um momento difícil para todos nós, né? Um momento que exige da gente uma mudança no modo de fazer as coisas, que exige uma mudança também no processo de comunicação, porque a gente não pode trabalhar com o toque, a gente não pode trabalhar com a presença efetiva. E nós vamos estar essa semana, como o Hélio disse, fazendo essas atividades, estabelecendo um diálogo, até começar efetivamente dia 16. Né? Mas, assim, quero expressar o contentamento de ter vocês de volta, mesmo que não seja da forma mais desejada, e dizer para vocês que estamos aqui sempre presente no sentido de responder às demandas de vocês, dentro daquilo que é possível. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, né, que seja alunos, os nossos professores, o nosso pessoal administrativo, né, que sem eles também é impossível de se fazer o que precisa fazer. Aliás, neste momento, deixa muito claro que existe um corpo aqui nessa instituição e a necessidade que esse diálogo se estabeleça entre todos. Se isso não acontecer, a gente não faz a contento. Então, obrigada a todos, obrigado a Laila, que vai nos acompanhar aí, obrigada a todos os professores, né? E, assim, a gente sabe que é uma batalha diária. E dizer aos nossos alunos, mais uma vez, aos pais, se estiverem aí, que sejam bem-vindos, né? E que esse diálogo, ele se estabelece agora e ele continua para que a gente possa ter, dentro do possível, aquilo que venha de ser, aquilo que venha como resultado mais positivo. Então, que tenhamos um bom momento, um bom dia, e que as nossas atividades, elas venham reforçar o nosso desejo de estar presente. Obrigado, professora. Obrigado pela fala. Então, gente, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. A professora Zenice já iniciou um pouquinho, então, de fato, esse momento é um momento que não é fácil para os alunos, para vocês, para os pais, não é fácil para os professores. É um desafio, a gente tem que fazer essas atividades da forma que estamos podendo no momento, e não deixa de ser um desafio para todos, né? Tanto para o aluno quanto para o professor. E aí, gente, eu queria conversar agora rapidamente com vocês a respeito dessas atividades pedagógicas não presenciais. Há um tempo atrás, nós fizemos uma reunião com toda a comunidade e apresentamos a minuta. Essa minuta foi aprovada recentemente, né? E com essa aprovação é que, de fato, se inicia todo o processo, certo? E como é que se dá esse processo?
nós vamos ter uma semana de ambientação, que é essa primeira semana que vai ocorrer agora, né, começando hoje, do dia 9 ao dia 13. Então, nessa semana vai casar duas atividades. Então, a gente vai ter alguns dias que vamos estar trabalhando com os estudantes a respeito das formações. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E também vai ter a semana de ciência e tecnologia, que mesmo a gente sem estar presencialmente, a comissão, os professores, alguns técnicos organizaram essa semana. Haverá um trabalho muito bonito que será apresentado, o cronograma. Inclusive, convido a todos que estejam hoje à tarde, que vai iniciar essa programação às 14h30, tá? Estejam presentes, contribuindo. Vocês vão ver durante o dia de hoje à tarde, amanhã e quarta-feira, vai ter várias apresentações, vai ter palestra com o professor Renato, professora Heloísa, professora Carla, nós vamos ter convidados, e a gente também vai ter a apresentação dos nossos bolsistas, que hoje estão com alguns projetos aqui no campus e vão fazer as suas apresentações. Então, convide os seus colegas, façam questão de divulgar isso, é a sua escola, são seus colegas sendo promovidos, sendo apresentados. É importante que toda a comunidade conheça o trabalho que está sendo feito, mesmo não tendo aula presencial. Então, é importante a gente ter essa comunicação junto com a comunidade, junto com os colegas e os pais também. Chame os seus pais para participarem com vocês, é importante que eles vejam o que está acontecendo, tá bom? Então, essa atividade pedagógica não presencial, ela se tornou uma resolução, tá certo? Então, ela é um documento oficial. Durante essa semana, vários documentos que eu vou citar aqui, a gente vai pedir que coloque lá no site, que vocês possam ler com calma, possam acompanhar. Então, essa resolução define vários processos e protocolos que serão utilizados durante as aulas, durante os encontros, né, durante essas atividades. Então, primeiro ponto, que vocês possam acompanhar, dar uma lida com calma, e lembrando que o que está iniciando hoje, e a gente vai até meados ou início de maio, tá? Vai ser o semestre de 2020.1. Bom, nós estaremos trabalhando com o semestre de 2020.1. Então, se vocês estiverem pensando, professor, como é que será o semestre 2020.2? Ainda não temos essa definição. Por enquanto, trabalharemos com o semestre 2020.1, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês, como é que vai funcionar de uma maneira geral? O que eu digo de maneira geral? Porque depois vocês vão ter os encontros com os coordenadores de curso, eles vão explicar com mais detalhes tudo aquilo que vai acontecer, tá certo? Mas de uma maneira bem geral, para resumir, a partir da semana que vem, nós teremos atividades síncronas e assíncronas sendo desenvolvidas pelos nossos docentes. Como é que vai funcionar isso, professor? O que é atividade síncrona, para quem ainda não se adequou nesses termos? Atividade síncrona são atividades em que vai acontecer junto com o aluno ao mesmo tempo. Ou seja, o professor ele pode fazer um fórum online, pode entrar numa sala virtual do jeito que a gente está aqui e conversar com vocês, pode fazer algum tipo de orientação, pode apresentar um assunto novo, enfim, vai ser aquele momento síncrono onde vai estar o aluno e o professor podendo interagir em um certo horário do dia, ok? A gente vai ter esses horários, eles já foram definidos, vai falar um pouquinho mais. E o que é atividade assíncrona? A atividade assíncrona são as outras atividades que vão complementar principalmente as atividades síncronas, porque nós sabemos, e esse foi um dos grandes motivos da gente não iniciar nossas atividades anteriormente, porque nós precisávamos construir um mínimo de uma metodologia que atendesse a todos. E nós sabemos que nem todo mundo estará acessando online
no momento certo, por várias dificuldades, principalmente o acesso à internet, a utilização do computador ou do celular naquele momento. Então, a gente vai ter as atividades assíncronas. Como é que elas vão funcionar? Nós teremos outras atividades complementando, né, principalmente as atividades síncronas, que elas vão poder ser desenvolvidas durante toda a semana. Não vai ter um horário específico para executá-las, elas vão ser enviadas para vocês através de algumas ferramentas que eu vou falar mais na frente, e essas ferramentas vocês vão ter acesso, vão poder utilizar, responder às atividades, e após o término do período de resposta, os professores irão avaliar, vão responder, vão corrigir. Dessa forma, vai ser aplicada as nossas avaliações também. E isso vai contabilizar como o assunto que será desenvolvido no semestre 2020.1, ok? Então, a gente vai dividir em 2 momentos, atividades síncronas e atividade assíncronas, tá certo? Vou só reforçar para vocês. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem lá no chat do canal. Jogo da Velha, pergunta, dá um espaço e coloquem a pergunta. Nós temos aqui as meninas que estão anotando todas as perguntas e vão colocar aqui para a gente responder mais na frente as dúvidas de vocês, tá certo? Só um minutinho, deixa eu só ajustar aqui a tela para mim. Pronto, continuando aqui. Então, gente, deram para entender mais ou menos como é que funciona a questão do síncrona e do assíncrono? Vai ser dessa forma. E, professor, como é que vai ser as aulas síncronas? Que horários ocorrerão? Então, as turmas do integrado têm um horário definido, elas ocorrerão, salvo engano, a partir das 8 da manhã, tá? E terão 2 horas de atividades síncronas por dia. Então, se eu não estou enganado, se algum dos professor Renato puder me corrigir, caso eu esteja enganado, mas isso será discutido mais na frente. Todos os dias ocorrerão, de 8 às 10 horas da manhã, as atividades síncronas das turmas do integrado. A turma do primeiro A e do primeiro B ocorrerão juntos, né, no mesmo horário. Nós teremos, durante 15 dias, atividades de disciplinas já definidas. Essas disciplinas, os componentes, serão divulgados também o calendário de cada um, com o horário de cada um. Professor, o que vai acontecer nesses horários? Vai ter 2 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Essas atividades, elas vão ser desenvolvidas por vários professores, vai ter lá existirão, na verdade, 2 ciclos, né, 2 grupos de professores atuando a cada 15 dias. Então, o que é que acontece? A partir do dia 16, a gente vai ter a semana do dia 16 até o dia 20, e a semana do dia 23 até o dia 27. Ou seja, as próximas 2 semanas vai ter um grupo de professores passando alguns momentos com vocês de forma online. E, além desses momentos de forma online, eles estarão enviando para vocês atividades de forma assíncrona. Serão atividades que vocês vão responder em qualquer horário do dia, da semana, no momento que vocês acharem melhor, tá? Eles vão conversar melhor a respeito da frequência, de como devem responder, de como será a logística dessas atividades, né? Eles vão ter 2 semanas para trabalhar junto com vocês. Depois dessas 2 semanas, entrará o outro grupo de professores. Esse outro grupo de professores ficarão mais 15 dias também fazendo a mesma coisa. Vai ter aulas de 8 às 10, aulas não, né? Desculpa, encontros, porque aula a gente não consegue fazer em tão pouco tempo. Então, esse momento online vai ser um momento para interagir com o aluno, tirar dúvidas, né? Alguns professores estão disponíveis para gravar essas aulas, disponibilizar depois, né? Tudo isso vai ser conversado com cada um à medida que forem acontecendo. Tudo é muito novo para nós, professores.
é novo para os alunos, vocês. Então, todos devemos ter um pouco de paciência, porque a gente vai errar no começo, a gente está aprendendo tudo junto. Então, isso é um aprendizado também para os professores, né? Então, quando começar no dia 16, vai funcionar em 2 ciclos, e isso vai se repetir para as turmas do subsequente também. Nós temos as turmas do subsequente de meio ambiente, onde as turmas são pela manhã. Então, o horário já é um pouco diferente do horário da turma do integrado, ela vai ocorrer um pouco mais depois do início da manhã, acredito. Eu não lembro de cabeça, gente, mas isso vai ser definido certinho. Na verdade, já está definido esses horários. Eu só não consegui decorar todos, porque tudo isso foi decidido até o final da semana passada. Por isso, inclusive, que essa chamada para participar também foi em cima da hora, foi no final de semana, porque muita correria, a gente está tentando fazer o mais rápido possível e da melhor forma também, tá? Então, o meu ambiente vai ter os seus horários, que eles serão diferentes dos horários do integrado, e a turma de agropecuária, nós temos turmas pela manhã e turmas pela tarde. As turmas pela manhã vão ter horários pela manhã, e as turmas da tarde vão ter horários pela tarde. Qual é a diferença, então, professor, além do turno para o subsequente? No integrado, nós iremos trabalhar, segundo a resolução, o permitido máximo, que é 40 horas na semana. O que isso quer dizer? Que as aulas, os encontros síncronos do integrado ocorrerão 2 horas por dia, totalizando 10 horas na semana. E outras 30 horas serão feitas com atividades assíncronas. Então, durante uma semana, nós teremos 40 horas de atividades exercidas pelos professores. No caso das turmas do subsequente, essa quantidade de horas é menor, é 30 horas. Então, por dia, os alunos do subsequente irão trabalhar 1h30, tá? 1h30 por dia, totalizando 7 horas e meia na semana, e a diferença para as 30 horas ocorrerão com atividades assíncronas. Então, durante a semana, os alunos terão 1h30 de aula por dia, de encontros, né? E durante o horário que ficarem mais conveniente para eles poderão fazer as atividades que serão equivalentes a 30 horas. Então, essa é a diferença. Por quê? Porque isso está lá na resolução, essa divisão, né? O máximo que o subsequente pode ter é 30 horas, e assim foi discutido e achou-se melhor fazer nessa quantidade. E no caso do integrado, 40 horas, tá? Se tiver dúvidas, vão colocando aí, tá certo? Eu vou ver se já tem algumas dúvidas em relação aos itens anteriores. Deixa eu ver aqui. Já vou respondendo algumas, né? Para não ficar tudo acumulado. Enquanto isso, se vocês tiverem mais, vocês podem ir perguntando. Só um minutinho, vou olhar aqui. Pergunta que fizeram foi o seguinte: quando voltar às aulas, os professores vão acarretar os alunos com a atividade? A pergunta que eu estou entendendo é o seguinte: vai haver várias atividades nesse retorno? Eu não sei se a pergunta do aluno está relacionada às aulas presenciais ou se é às aulas que vão ocorrer a partir do dia 16. Eu só posso responder para o que vai ocorrer a partir da próxima semana, talvez eu já tenha, inclusive, respondido, né, na explicação que eu dei agora. Então, a gente vai ter várias atividades assíncronas. Essas atividades serão entregues para os nossos alunos através de 2 plataformas. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, certo? Então, haverá várias atividades, certo? Totalizando o equivalente para o integrado seria o equivalente a 40 horas, e para o subsequente, o equivalente a 30 horas. Okay? Giovana pergunta: dá para baixar o app do Office 365 disponibilizado? Eu não estou achando como. A única opção é colocar o ícone no site da área de trabalho. Dá sim, Giovana. Todos os alunos do IFE Baiano receberam
um acesso ao e-mail institucional e, junto com esse e-mail, eles têm direito ao Office 365. O que é o Office 365? É o Word, o Excel, o PowerPoint, todos originais, tá certo? Então, vocês conseguem, sim, baixar no site do IF Baiano. Depois a gente retransmite para vocês esse link. No site do IF Baiano, onde está falando do e-mail institucional, tem um link lá. E quando você entra na tela, quando você se loga, tem um botãozinho lá embaixo que você consegue baixar o aplicativo. Você pode escolher entre baixar e utilizar ele de forma online. Você acessa lá o site da internet, você consegue clicar lá, escolher o Word, o Excel, o PowerPoint, tudo online, sem ter que instalar nada, ou você também pode instalar utilizando esse seu acesso institucional. Diana pergunta, bom dia, quando posso concluir o estágio? Estou com proposta de estágio, como posso concluir? Diana, a partir de agora, converse com o seu coordenador de curso. Os estágios para aqueles que são maiores de 18 já são possíveis, mediante algumas regras, tá certo? Então, eu sugiro que todos os colegas que estão com estágios pendentes e são maiores de 18, porque menor de 18 está vedado, não pode, ok? Tá? Não pode fazer estágio. Acima de 18, converse com o seu coordenador de curso, seja o professor Anderson, professor Biratã ou o professor Renato. E eles vão explicar para vocês como é que pode seguir com o estágio, tá certo? Aquiles pergunta, o processo de ingresso de novos estudantes do ano que vem será feito em que momento? Após o término do semestre? Aquiles, ainda não sabemos. Quem cuida do processo seletivo é um outro setor do IF Baiano. E até agora a gente não sabe como vai ser. Até o ano antes de vocês entrarem, a turma de vocês, a turma do Aquiles, que é o primeiro ano, o processo era feito através de análise de currículo, né? Olhava-se o boletim do aluno e aplicava-se uma nota baseado nisso. E a gente mudou ano passado para provas, então tem toda aquela questão da avaliação, do presencial. A gente não sabe como vai acontecer, né? Nem como vai ser esse processo e nem quando será esse processo. Né? Não temos essa informação ainda. Mas não se preocupe, assim, às vezes pode parecer que é falta de informação, falta de transmitir a informação, mas na verdade essa informação nós não temos, infelizmente ainda. Quando nós tivermos, nós iremos transmitir para todos vocês, tá certo? Por enquanto, foram essas as perguntas que apareceram. Vamos seguir. Aparecendo mais perguntas, a gente vai responder, tá bom? Se os professores quiserem contribuir, dando alguma informação, meninas, de alguma informação relevante que eu estou esquecendo e os professores estiverem comentando no chat, coloca lá para a gente, que aí eu retransmito também, viu? Não tem problema nenhum. Vamos seguindo. Eu falei até agora da atividade síncrona e assíncrona. Como é que vai se dar isso na prática? A gente vai ter duas ferramentas. Essa que vocês estão vendo aí na tela de vocês, pelo canal, esse é um aplicativo que todos vocês têm acesso, tá? É o Microsoft Teams. Ele é da Microsoft, ele permite construir uma sala de vídeo com um número muito grande de pessoas, de participantes, tá certo? E aí a gente pode interagir de forma online. Eu já estou trabalhando nele, né, fazendo essa apresentação, utilizando ele para vocês já verem como é que funciona. Ele é muito parecido visualmente com o Google Meeting. São ferramentas que são mais fáceis de acessar. Por quê? Porque a gente só vai passar um link para vocês, vocês entram no link e podem aparecer o nome na câmera, falar o nome no microfone, vai funcionar. Você não precisa instalar nada no computador para acessar, você pode acessar pelo browser. Quando a gente fizer a formação para vocês, vocês vão aprender a utilizar, tá? Vocês quiserem, pode usar o celular, mas no celular a gente recomenda que você instale o app do Teams, né? Tem lá o app, eu acho, todas as plataformas Android e iOS, você pode instalar.
E aí você vai conseguir acompanhar o conteúdo online por aqui. Ele permite que você grave as aulas, os encontros para utilizar depois. Tudo vai ser possível de ser feito utilizando esse Microsoft Teams. Então, a ideia dele é que a gente use para essas atividades síncronas, com o encontro com o aluno, poder visualizar, os colegas poderem se ver também, né? Todos podem se ver, conversar entre si, tudo isso, certo? E o que é que a gente vai utilizar como ferramenta para as atividades assíncronas? As atividades assíncronas, a gente vai utilizar o Moodle. Alguns dos nossos alunos já utilizaram o Moodle porque fizeram um curso lá nas férias, em junho, julho, eu não lembro exatamente, mas tinha a ver com língua portuguesa. Então, vocês que já utilizaram, vai ser no mesmo molde. Nós vamos ter o nosso curso, né? Cada disciplina vai ter um módulozinho lá. O professor vai lançar as atividades, as avaliações, todos vão poder acessar por lá em qualquer horário do dia, qualquer horário da semana. Então, essas serão as atividades síncronas. Lá a gente pode colocar nossos encontros que foram gravados, para os colegas, os alunos que não conseguiram assistir no momento e vão assistir depois, né? Se quiserem gravar também, eu acho que seria interessante a gente ter a possibilidade de deixar gravado dentro do Microsoft Teams, né? E aí só os alunos poderão enxergar essas atividades, para não ter problema para quem não quiser divulgar, né, os encontros. Tudo isso é possível. Então, a gente vai trabalhar com Microsoft Teams para esses encontros online e o Moodle. Para essas duas ferramentas, a gente vai ter 2 encontros. Então, hoje, essa conversa, para vocês irem se ambientando. Amanhã, lembrando que hoje à tarde vai ter o início da Semana de Ciência e Tecnologia. Amanhã e quarta-feira continua a Semana de Ciência e Tecnologia. Na quinta-feira a gente vai ter a formação. Na sexta-feira, a outra formação. Uma do Teams e uma do Moodle. Para quando for na semana que vem, a gente já poder estar um pouco mais ambientado. Ok? Eu vou olhar se tem mais algumas perguntas. Eu vou dar uma pausazinha de 5 minutos para a Laila descansar, que ela já falou bastante. A gente já interpretou bastante. Vou dar essa pausazinha para ela. Eu vou esperar que vocês mandem as perguntas e, na volta, a gente responde, tá certo? Uma pausazinha, gente, de 5 minutinhos, por favor. Ninguém gosta de ficar distante, longe de quem se ama. Mas às vezes é estando longe que se encontra o caminho pra se aproximar de quem se ama. Cuidado, autocuidado, que este é um momento delicado. Nessa transição, neste cenário, o afeto tem que ser reivindicado. As ruas e os seus vizinhos refletem todos eles o vazio de nos sentirmos sozinhos. Distantes, estamos todos preocupados. Melhor não sair e depois sorrir, poder ir e vir. Então,
delegado eu já vesti meu fato e voltei aqui ligeiro pra lhe dar satisfação. Eu só lhe peço que o senhor devolva antecipadamente aquele velho violão. Assim cantando eu vou lhe revelando tudo agora neste samba tintim por tintim. Depois de tudo, ao fim deste relato, você que acabará dando razão a mim. Ano passado eu saí da Bahia pra saber o que não sabia e que nasci para saber. Toda a família no portão chorava. A minha mãe dizia, filha, não vá se perder. Juntei meus trecos e vim para Lisboa. E pra não andar à toa fui pra rua trabalhar. Foi bem aí que apareceu soldado. Tomou meu violão e ainda queria me multar. Candidatei-me a fazer um curso pra aprender o fado com a intenção de agradar. Mas qual nada, quanto mais ele estudava, mas eu via que a coisa andava sempre a complicar. De todo lado apareceu o doutor dizendo qual é o fado verdadeiro e qual não é. Depois de um mês eu tava tão confusa, meu Deus, aquele papo já não dava pé. No mês que vem eu vou de volta pra Bahia, longe de academia, sem doutor pra me ensinar. Eu vou pra rua, eu vou cantar meu samba. Lá o soldado é Bambi e reconhece o meu lugar. Seu delegado, veja que problema. Cá eu tenho muita pena, opa. No samba não é assim. O samba é samba, mas ninguém duvida. Tá tudo explicado, tintim por tintim. Mas já tá tudo explicado, tintim por tintim. Bom dia a todos e todas. Tá tudo explicado, tintim por tintim. Ok, então vamos... Estou aprendendo ainda, já voltamos. Vamos responder algumas perguntas que já fizeram aqui novamente. Vamos lá. Deixa eu perguntar aqui, gente. Todos estão me ouvindo bem? Acredito que sim. Vamos lá. Rodrigo pergunta: como eu, com deficiência visual, posso estar acessando as plataformas onde haverão aulas síncronas e assíncronas? Rodrigo, você, assim como os outros colegas que têm tanta dificuldade visual quanto auditiva ou outras deficiências, terão um acompanhamento diferenciado, obviamente, tanto na construção do material didático para vocês, mas, respondendo diretamente a sua pergunta, o Microsoft Teams, ele possui acessibilidade. Eu não sei dizer como fazer isso, mas eu posso verificar e aí a gente adaptar e repassar isso para os professores, ou até mesmo se for uma configuração que você faz do seu lado para poder, mas eu sei que ele já vem com leitor de tela, tá bom? O Microsoft Teams permite essa acessibilidade. Em relação ao Moodle, que é a outra ferramenta, ele também é acessível. Eu não sei exatamente como funciona, então, novamente, durante a capacitação, a gente vai averiguar isso, eu vou conversar com a pessoa que vai estar fazendo essa capacitação para tirar essas dúvidas, mas eu sei que os dois, sim, têm a acessibilidade. Fora isso, nós teremos, né, todo o trabalho de preparar o material de vocês, de maneira que, mesmo não tendo acesso diretamente, por várias questões, né, mesmo que você não tenha aquele horário disponível e não conseguiu assistir a aula, você possa ver depois, tá bom? Bia pergunta: o Microsoft Teams é muito pesado em relação ao app que vai ser instalado? Eu acredito que não. Agora sim, eu não consigo dar a resposta 100% de certeza, porque no meu celular ele não teve nenhum problema. Ele pareceu ser tão leve quanto o do Google, né? O Meeting. Então, eu não vi muita diferença entre os dois. Outros colegas, professores de outros campi, já utilizaram também e não viu muitos problemas. Inclusive, a forma de utilizar era simples, acessava o link, só precisava criar a conta, o próprio e-mail de vocês já funciona, né, o e-mail institucional, como login e senha, e não teve nenhum problema. Vale fazer o teste, consultar os outros colegas se tiverem dificuldade,
podem passar para mim, professor de informática, para tentar ajudar vocês também, tá certo? Próxima pergunta. Aline fala assim, terá meio que um calendário com as matérias que serão trabalhadas no dia a dia durante as aulas não presenciais? Sim, Aline, a gente vai ter. Isso cada coordenador vai mostrar para vocês. A gente vai disponibilizar no site do IF Baiano qual vai ser o calendário de atividades, né? A gente não vai dizer o que cada professor vai fazer no seu conteúdo. Aí, o professor que vai fazer isso. Como a gente sempre fez, ele vai dizer qual é o assunto que ele vai dar naquela semana, nas próximas e tal. Mas o calendário, ou seja, dia 16, dia 17, dia 18, o que é que vai ter nesses dias? Aí os coordenadores vão montar esses horários e a gente vai dizer para vocês. Então, vocês vão ter e vai se repetir a cada 15 dias. Então, a gente vai passar um cronograma para vocês que a cada mês se repete, né? Porque, como eu falei, os primeiros 15 dias serão um grupo de professores. Os outros 15 dias serão outro grupo de professores. Depois volta e repete, e vai repetindo, tá? Até o final do semestre. Geisa pergunta, como usar o e-mail institucional? Geisa, a gente está divulgando um link. Alguns alunos, vários alunos estão com dificuldade. Nesse link, o que é que tem lá? E aí eu vou, quando eu tiver um outro momento com vocês, eu posso ensinar com mais calma, tirar dúvida online. Mas o que acontece? Tem um link que vocês vão acessar. Nesse link vai aparecer na tela o CPF, a matrícula e um botão verde dizendo assim, recuperar minha senha. Então, você vai ter que digitar o seu CPF sem o pontinho, sem o traço, só os números, digitar a sua matrícula. Caso você não tenha, você pode perguntar na secretaria, né? Ou mandar um e-mail para a secretaria e vai clicar no botãozinho. Quando clicar no botãozinho, ele vai pedir, de novo, o CPF, vai pedir a matrícula, vai pedir uma senha, que você tem que digitar uma senha, que tenha letra maiúscula, letra minúscula, tenha caractere especial, por exemplo, um arroba, um underline, que é aquele tracinho embaixo, ou um hífen, certo? E aí, depois de digitar a senha, você vai digitar um e-mail que você já usa, um e-mail alternativo. Para que serve o e-mail alternativo? Se você precisar recuperar no futuro a senha novamente, ele vai enviar para esse e-mail. Depois que você digitar todas essas informações, você vai clicar em enviar. Quando enviar, você vai lá no seu e-mail que você digitou. Nesse e-mail vai ter lá o seu login, a sua senha, para você acessar, e vai ter o link lá para você acessar o seu e-mail, tá certo? Caso vocês tenham dificuldades, lembrando, pode ser que esse e-mail que chega para vocês vá para o spam. Então, observem. Professor, não chegou e-mail para mim, deu tudo certo, mas não chegou e-mail. Olhe se não foi para o spam. Às vezes acontece de ir, tá bom? Então, vocês observam. Se mesmo assim vocês não conseguirem, mandam um e-mail para mim. Eu vou pedir para as meninas que estão no chat colocar o e-mail da coordenação de ensino, por favor. Coloque o e-mail para, caso vocês não consigam, me enviar um e-mail e eu tento ajudar vocês, tá certo? Pergunta de Luiz. Os horários da live dessa semana começarão de 8 às 10? Luiz, essa semana a gente tem um cronograma, a gente está divulgando no WhatsApp, nas redes sociais, tá? A partir da próxima semana, que começarão às 8. 8 às 10 para quem é do integrado. Das outras turmas serão outros horários, tá? E a gente vai divulgar isso tudo esta semana. Esta semana nós teremos todos os horários definidos, vocês vão ter conversas com os coordenadores nos dias que forem possíveis, e a gente vai estar passando essas informações, tá bom? Esta semana agora, começando hoje, a nossa programação é a seguinte. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Hoje nós temos essa fala inicial, né? Essa abertura. À tarde vai ter um outro evento que
Casou de acontecer nessa semana, achei que ficou ótimo, que é a Semana de Ciência e Tecnologia, que vai ocorrer hoje à tarde, amanhã o dia todo e quarta-feira o dia todo. Na quinta-feira, à tarde, nós teremos a formação da plataforma Teams. Por que na quinta-feira vai ser à tarde? Porque de manhã nós temos o encontro do NEAB, tá? Que vai ser, já está sendo divulgado, então participem também pela manhã no encontro do NEAB, que vai acontecer às 9 horas da manhã. E na sexta-feira, 8h30, nós teremos a formação do Moodle, certo? Então, vai ser a semana, vai ser assim. Se você tiver o Instagram ou o Facebook, vai estar lá esses horários para vocês acompanharem, tá bom? Pergunta do Rodrigo, acho que eu já respondi. Precisa instalar um leitor para o navegador para utilizar as ferramentas? Como eu falei, né, Rodrigo? O Teams já tem um leitor de tela. Só tenho que descobrir como configurar e eu posso repassar isso para você. Bom, no caso do Moodle, acredito que tem acessibilidade também, mas eu não sei exatamente como construir. Eu vou pesquisar também para ajudar você, tá certo? Aquiles, será possível a utilização de outras plataformas, a exemplo do Classroom, para assessorar o Moodle na execução das atividades síncronas? Sim, pode ser usado, mas aí é uma questão que já foi discutida entre os professores. O Moodle e o Teams são as ferramentas obrigatórias que o IF Baiano está adotando nesse momento. A utilização de outras ferramentas, elas vão, como você está falando, ajudar a assessorar. Vai caber ao professor se ele deseja ou não, porque imagine aí, para o aluno, ele já vai ter que usar o Teams para acessar, usar o Moodle para acessar, e ter que usar uma terceira, pode funcionar para você, mas pode não funcionar para outros. Isso vai depender de uma conversa. Mas nada impede de construir um formulário no Google, e esse formulário lá que você está fazendo, colocar o link dele para ser disponibilizado no Moodle. Enfim, várias coisas podem ser feitas. Isso vai depender do professor e da turma, tá bom? Tudo certinho? Eu vou passar agora a palavra para... Deixa eu ver aqui se ela já está na sala. A professora Neurisângela. Neurisângela, ela vai entrar para dar uma falazinha com a gente. Eu vou passar o link para ela. Ela vai entrar aqui na sala. Enquanto isso, a gente segue. Enquanto ela se organiza para entrar. Que eu vi agora a mensagem das meninas. Pronto. Neuri já entrou. Vamos aguardar um pouquinho. Neuri? Oi, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda de volta. Professora Neuri, gente, estava de licença para ela defender o doutorado dela. E aí a gente deu uma folga boa para ela. Os alunos, os professores, a equipe, agora ela voltou com tudo, está animadíssima, porque agora é quase doutora. Vou deixar a professora falar. Prontinho, eu estava dando uma interferenciazinha aqui, por conta do YouTube, que eu estava tentando acompanhar. Gente, eu peço 1000 desculpas pelo atraso, aqui na minha cidade está chovendo, e no interior vocês já sabem, né? A energia e a internet se escondem quando vê o primeiro pingo de chuva. Mas eu queria, na verdade, desejar a cada um de vocês um bom retorno. Eu também estou voltando oficialmente hoje, junto com vocês, né, para as nossas atividades. Estou muito feliz com a forma como o campus se organizou para poder fazer essa acolhida com vocês. E quando a gente vai falar de educação, de formação, esse ano foi um ano de muito aprendizado para a gente, né? De muitos desafios, e para a gente saber que as coisas acontecem e que a gente precisa, a todo momento, estar preparado para os acontecimentos, para as contingências, né, que acontecem na vida da gente.
E, como o Hélio falou, eu estive num período afastada, justamente para eu tentar concentrar e, graças a Deus, aproveitei bem esses 30 dias, consegui cumprir os objetivos para os quais eu estava afastada. Falta agora muito pouco para acabar com uma etapa formativa, justamente agora também eu tendo que reconfigurar para esse contexto. Então, essa reconfiguração dos nossos modos de formação, dos nossos modos de lidar com essas tecnologias, né? Isso é um desafio para todo mundo, mas nesse momento é o que a gente tem, é o que a gente pode fazer, e é nesse poder fazer que a gente vai investir, é nessa possibilidade que a gente vai investir. Então, eu quero desejar muito, muito boas-vindas a cada um de vocês, estudantes de todos os lugares, das suas casas, que eu sei que cada um está aí se organizando. Conte com o nosso apoio. Quero desejar boas-vindas e um excelente trabalho a cada um de nossos professores, a cada uma das pessoas que compõem o nosso corpo técnico administrativo e o nosso corpo gestor, né? Desejar também um excelente trabalho aos nossos servidores aí terceirizados, que com certeza estão se colocando nesse movimento para poder nos ajudar com a logística de tanta coisa que a gente vai ter que avaliar nesse processo. Mas o mais importante é isso, é que a gente aproveite essa possibilidade complexa, mas é uma possibilidade que a gente tem agora de estar retomando as nossas atividades, e que uma coisa que a gente não pode perder, né? Eu aprendi isso recentemente com uma pessoa, né, que a gente tem conversado sobre as nossas condições formativas, e tem uma coisa que a gente não pode perder, que é o entusiasmo das tentativas. Então, que a gente continue entusiastas das tentativas de fazer sempre o melhor, eu sempre digo isso, de fazer sempre o melhor com as possibilidades que nós temos. Se essas são as possibilidades que a gente tem, é nelas que a gente vai investir. E eu acredito muito, muito em vocês, na responsabilidade de que cada um tem, no papel que a família tem nesse momento, principalmente de acompanhar mais de perto, mas o mais importante é que vocês acreditem no que estão fazendo, que o IFE Baiano acredite no que está fazendo, e nós acreditamos no que nós estamos fazendo, porque estamos fazendo com muita responsabilidade. Olha a altura que a gente conseguiu chegar para poder iniciar um processo sério e de uma forma sustentável, né? Então, demoramos o suficiente para poder fazer uma coisa séria e que viesse a dar os resultados necessários, e esses necessários são os resultados que a gente, com certeza, ainda vai construir junto nesse processo. Portanto, não sintam-se retraídos de nos comunicar, de comunicar o nosso corpo técnico-pedagógico, de comunicar a gente da gestão, os professores. A partir de hoje, eu volto a estar disponível, né, no WhatsApp para a gente poder conversar, trocar as ideias e tirar as dúvidas. Nessa semana, eu ainda vou retomar com o professor Hélio para ver as coisas, né, como é que ficaram, os processos, mas eu estou à disposição de cada um de vocês, estudantes, professores do campus, para a gente poder retomar juntinhos, de mãos dadas, ainda que virtualmente, mas de mãos dadas nessas atividades, certo? Então, não percam o entusiasmo de investir na formação de cada um. A gente está aqui para ajudar vocês. Sejam todos muito, muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Pro. Que bom que voltou. Eu estava precisando aí do apoio, senão daqui eu endoidando aqui. Olha o sorrisão, tá. Mas eu voltei com muito carinho. Voltei, graças a Deus, com a cabeça aliviada, que já saltei uma etapa, agora só falta pouca coisa mesmo para a gente poder concluir, graças a Deus. Que ótimo, boas notícias. Gente, eu só tenho mais um ponto para tratar com vocês antes de fechar com as perguntas. Quem tiver ainda, vão colocando aí, tá? Talvez vão surgir mais perguntas depois desse ponto. Eu vou chamar Lorena, a tia da Kai, para falar um pouco com vocês a respeito dos auxílios, tá?
ela vai comentar como é que está o andamento disso. O IFE Baiano possui alguns auxílios que está se encaminhando para ajudar os nossos alunos, tá? Vou deixar ela falar um pouquinho. Se vocês tiverem perguntas sobre isso, vão colocando aí, e depois a gente volta e responde, tá certo? Lore? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, né, a esse reinício. Estou aqui para falar um pouquinho, né, sobre assistência estudantil, principalmente para essas atividades, né, acontecerem, da maior acessibilidade, principalmente aos estudantes que estão em vulnerabilidade socioeconômica. Então, frente a isso, a assistência estudantil, ela vai lançar um edital, né, nos próximos dias. Na verdade, a reitoria já lançou um edital, que acho que já está disponível, que a gente chamou de edital mãe. A partir desse edital, os campos vão construir, né, as suas particularidades, e a gente vai iniciar o processo seletivo. Inicialmente, esse programa, né, ele vem com o intuito de inclusão digital, principalmente para esses alunos em vulnerabilidade socioeconômica. E os auxílios que serão disponibilizados serão o auxílio pacote de dados, né, que vai ser pago mensalmente, visando auxiliar essa aquisição de pacote de dados junto às empresas de telefonia móvel, a fim de satisfazer a demanda dessas atividades de conectividade que vão ser demandadas pelo campus. O outro tipo de auxílio é o auxílio contratação de banda larga, né, que vai ser para Wi-Fi. Ele também vai ser pago mensalmente e visa auxiliar na contratação de banda larga, né, internet fixa, Wi-Fi, capaz de atender a demanda também dessa conectividade que vai ser necessária para as atividades remotas. E o terceiro auxílio vai ser o auxílio de aquisição e manutenção de equipamento, né, que vai ser a oferta de um subsídio pecuniário de parcela única. O valor vai ser em torno de R$600 para a aquisição desses equipamentos. E para aqueles que não possuem, né, nenhum equipamento, e vai preencher uma declaração que vai estar anexo no edital. Para esse auxílio, o aluno ele vai ter que prestar conta. A nota fiscal vai ter que ser no seu RG e CPF, ou do seu responsável, que ele também vai dizer qual é o responsável, nesse termo, né, de assinatura. E todo esse procedimento vai precisar de inscrição e também vai passar por seleção. Como é que vai ser a seleção desse auxílio? A seleção vai ser a partir da análise do CAD único, né, que é um cadastro já que é realizado pelo governo federal das famílias, principalmente de baixa renda. E aí vai seguir os critérios estabelecidos nesse decreto, que tem o CAD único, e o estudante vai enviar esse espelho, preferencialmente em formato PDF, para a gente aqui da coordenação. Só que houve um probleminha em relação aos e-mails, ou seja, a nosso e-mail estava sendo frequentemente, né, atacado por vírus, por, digamos, hackers, e aí o pessoal do DGTI colocou um filtro que a gente não consegue mais receber pelos e-mails institucionais os e-mails pessoais, né, só os e-mails institucionais mesmos. Então, vendo esse problema, né, juntamente com a Diretoria de Assuntos Estudantis, optou-se por fazer a inscrição por meio de um questionário do Opina, ou seja, eu sei da dificuldade que vocês têm, né, em relação ao acesso à internet, mas foi a única forma que a gente viu de encontrar uma solução para isso, porque teve um campus que, inclusive, já teve problema, acho que umas 53 pessoas que enviaram inscrições, não foi recebido pelo e-mail institucional, né? Então, para que não aconteça também esse problema com o nosso campus, a gente aderiu ao questionário do Opina, que também vai ser divulgado, e vocês vão preencher, né, as perguntas de maneira completa, né, porque vai ser uma seleção a partir desse Opina, e anexar os documentos necessários, que a gente também vai informar, além do CAD único,
tem alguns documentos que serão necessários, tipo cartão, dados bancários, que já a gente vai pedir desde o início na inscrição, mesmo sem saber se vai ser contemplado ou não. Por quê? Porque a gente tem um período curto para fazer a seleção, para contemplar os alunos e para que vocês comecem a receber. Porque isso, logicamente, vai impactar em relação ao desempenho das atividades. E, além disso, a gente tem um prazo, né? Enquanto instituição do governo federal, a gente tem um prazo que a gente chama para declarar todas as despesas que vão ser realizadas nesse ano. E esse prazo está bem curtinho. Então, se a gente não conseguir fazer isso tudo rápido, né, que eu peço também a colaboração de vocês, a gente pode ter o risco de não conseguir pagar a vocês esse ano. Então, é por isso que esse processo foi bem acelerado, nesse sentido. Então, peço, né, que todos que se encaixem no perfil do edital já procurem saber, o telefone da CAI está disponível, o e-mail da CLAI, que é a Comissão Local de Assistência Estudantil, também está disponível, a gente vai tirar todas as dúvidas em relação a isso, e até mesmo antes do processo, para que, quando a gente abre o período de inscrição, vocês já estejam com toda a documentação em mão, porque ele vai ser bem rápido e bem curto, tá ok? Por conta de todas essas questões que eu expliquei para vocês. Então, valores, vão ser esses 3 auxílios. Possivelmente, o auxílio pacote de dados vai ser no valor de R$ 80 mensal. O auxílio contratação de banda larga Wi-Fi possivelmente vai ser R$ 100 mensal. E o auxílio aquisição e manutenção de equipamentos vai ser R$ 600. E, a partir daí, também, a gente vai possivelmente contar com a colaboração da reitoria para o aporte financeiro. Porque também, né, eu acredito que não é novidade para ninguém, a gente sabe que o nosso recurso da assistência estudantil foi muito pequeno e ele já foi gasto, né, com o auxílio emergencial que já foi entregue aos alunos, né, nos meses anteriores. Então, a gente também, ao mesmo tempo, está vendo a possibilidade, né, da reitoria entrar com um aporte para que a gente consiga contemplar, né, a maior parte desses alunos que se inscreverem nesse processo seletivo. Tá ok? Eu acredito que eu falei, né, resumidamente, mais ou menos o que é tudo, mas sempre é importante, leiam o edital, né, porque todas as informações vão estar lá. E na dúvida, consulta a gente. Acho que só isso mesmo. Estou finalizando minha fala aqui, mais uma vez, sejam bem-vindos, e a coordenação de assuntos estudantis, né, eu, enquanto Lorena, Jairo, Érica, a gente sempre está aqui como equipe para ajudar vocês no que for possível, e a comissão local de assistência estudantil é formada pelos servidores da CAI, né, que no caso, além desses 3 que eu falei, por Kessia, né, que é do pedagógico, por Rosana, que é da secretaria, por Larissa, que também, né, faz parte da CAI, e esses aí. Tá bem? Obrigada pela atenção de todo mundo. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado, Lorena. Bom, gente, o que eu tinha para falar em resumo era isso, para finalizar. E aí eu só vou ver as perguntas que estão pendentes aqui e a gente vai encerrar por hoje, tá certo? Quando vocês tiverem mais dúvidas, essa live vai ficar gravada. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar para o e-mail da coordenação, podem mandar dependendo se é alguma coisa relacionada ao auxílio, você pode mandar um e-mail para a CAI também, para tirar essas dúvidas em relação ao auxílio. Nós estamos todos à disposição, tá? E aí pode perturbar Neurisângela também, tá? Que ela já voltou, viu? Então, só para finalizar aqui, vamos ver quais são as perguntas que ficaram pendentes. Isabela pergunta, voltando ao Microsoft Teams, e não precisaria de e-mail nenhum para logar, tá? Você basta clicar no link, abre a página da web e aí você acessa a sala. Agora, se você for usar o app no celular, você vai precisar fazer o login. Aí, com esse login, sim,
você pode usar tanto o e-mail institucional quanto o e-mail pessoal, não tem problema nenhum, certo? Eu sugiro que os alunos usem o e-mail institucional, certo? Érica, avisa o seguinte, vamos tentar avisar os colegas que se enquadram no perfil, que estão precisando do auxílio emergencial e não estão na live, tá? Vai tentar encontrar esses alunos para participar também desses novos auxílios. É isso. Meninas, tem mais alguma pergunta? Acredito que não. Não temos. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço a atenção, a disponibilidade. Lembrando novamente, é desafio, não vai ser fácil nem para os alunos, nem para os professores, nem para os técnicos que estão dando todo o suporte para a gente, nem para os terceirizados, mas a gente vai tentar fazer o melhor que for possível para vocês, tá certo? Infelizmente, tudo só pode começar agora, mas a gente está tentando fazer da melhor forma para evitar que vocês percam em conteúdo, em qualidade. Sabemos das dificuldades, mas tenham certeza que os professores estão empenhados em fazer o melhor possível. E a gente pede que vocês se esforcem também, neste momento. Tá certo? Muito obrigado a todos. Professora Zenice, quer finalizar alguma fala? Hélio, à tarde nós vamos nos encontrarmos novamente, né? Então, é esperar que estejamos em massa para o evento da tarde de iniciação científica, viu? Da Semana de Ciência e Tecnologia. Obrigado a todos. Reforçando o convite da professora Osenice e dos colegas, vamos participar dessa semana que foi feita com muito carinho pelos nossos colegas aqui no campus. Tá certo? Bom dia a todos, boa semana, bom início de atividades para todo mundo. Um abraço.